Olá a todos, eu me chamo Larissa Dias, eu sou estudante de medicina veterinária e hoje vim falar com vocês sobre um assunto muito importante que são as principais doenças em calopsitas. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco longo por conta do conteúdo denso, mas com muitas informações relevantes, que particularmente eu acredito que vocês devam ter conhecimento, principalmente aquelas pessoas que são apaixonadas por aves. E com isso, evitar a indução de algumas doenças, saber identificar quais as possíveis causas e posteriormente caminhar para um profissional da área, porque ele sim vai conseguir fechar o diagnóstico, e tratar de maneira correta. É válido falar que todas as informações apresentadas aqui, elas têm referência em fontes atualizadas, de confiança. Além disso, eu fui atrás de profissionais da área para confirmar algumas informações e eu espero que esse vídeo seja de bom proveito a todos. Antes de começar falando sobre as principais doenças, eu acredito que seja importante fazer uma pequena introdução sobre essas aves maravilhosas. Inclusive, eu tenho uma em casa, sou apaixonada por ele. As calopsitas, elas pertencem à família dos psitacídeos, que no geral são aves muito inteligentes, têm o cérebro bastante desenvolvido, são aves capazes de reproduzir vários tipos de sons. Os casos mais conhecidos são dos papagaios, onde eles têm facilidade em reproduzir algumas palavras, algumas falas, e as aves são os únicos animais que conseguem emitir sons semelhantes à nossa comunicação vocal, pelo menos de forma espontânea. Isso porque elas possuem um órgão chamado de siringe, que é uma estrutura localizada na região do peito, que fica no final da traqueia, que é usada para reproduzir sons. Como vocês podem ver aqui na tela, a gente tem alguns exemplares de psitacídeo, que são aves de fácil domesticação e adaptação. Então, dependendo da espécie, elas podem viver por muitos anos, mas levando em conta diversos fatores, principalmente a forma como vocês cuidam dela. Mas quais seriam as principais causas, que provocam uma doença, Os fatores que podem induzir uma doença. A maioria deles está relacionados ao mau manejo e à má alimentação. Então, quando eu digo isso, eu me refiro, por exemplo, à falta de higienização no recinto, gaiolas ou viveiros pequenos demais para o porte do animal, e isso vai induzir principalmente no estresse. Então, da mesma forma, se a gente deixar o animal muito tempo exposto ao sol sem nenhum tipo de proteção, ele também vai ficar estressado. E as aves, elas podem ficar doentes por diversos motivos, Também se elas não tiverem água limpa e comida de qualidade. Situações de estresse são dos fatores que mais induzem o surgimento de doenças. Então, existem diversos motivos, mas os principais são estresses provocados principalmente por situações de tédio, onde a ave fica na gaiola sem nenhuma atividade física, ou quando a gaiola é pequena demais para ele fazer algum tipo de exercício, abrir as asas, exercitar, se deslocar. A gaiola não tem espaço suficiente para nada. Então, não tem nenhum tipo de enriquecimento ambiental também. Então, na carência de atividade física e estímulo mental, é natural que qualquer ser fique injuriado, fique estressado. Inclusive, nós seres humanos, a gente pode tirar como exemplo essa época de pandemia, que teve o surgimento de diversas doenças, principalmente pela carência de atividade física e estímulo mental. Um outro ponto importante é que muitos animais eles morrem por negligência de tutores, Eu já vi casos de muitas aves morrerem intoxicadas por dosagens altas de alguns medicamentos ou também por adquirirem resistência, a alguns antibióticos por causa do desenvolvimento de mecanismo de adaptação. E isso é muito ruim. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição, no caso do vídeo, um artigo que foi lançado no ano passado, que ele tem informações atualizadas e eu gostei muito de ler, então tem muitas informações que eu acredito que sejam importantes para vocês. Quais seriam as principais alterações observadas em uma ave doente? Geralmente, as aves, elas ficam quietas e apáticas, Elas têm pouca vocalização. As aves, geralmente, elas cantam muito, Elas falam, enfim. E quando elas estão doentes, essa vocalização diminui. Então, quando você perceber isso, já é um sinal. E as penas também, elas ficam eriçadas, Elas ficam meio que levantadas e elas ficam no fundo do poleiro ou na gaiola. E elas têm dificuldade de respirar, então dependendo do tipo de doença, Geralmente isso é observado. Da mesma forma também como podem apresentar secreções nas narinas. Diarreia, elas também podem ficar magras, porque elas não se alimentam direito, não se hidratam direito, então isso é uma consequência. Então, dependendo da situação,
elas também podem ter algum tipo de fratura, algum tipo de lesão, elas podem cair da gaiola, pode, enfim, criar um novo quadro, né? Então, vai agravando a situação. Então, como eu tinha citado aqui, né, foram só alguns exemplos, algumas alterações, mas se vocês observarem qualquer mudança no comportamento da sua ave, né, do seu animal, o recomendado é sempre levar para um profissional especializado e se ela apresentar algum desses sintomas, provavelmente ela já está doente. Mas o que devemos fazer quando a ave aparenta estar doente? Então, como estudante de veterinária, seria meio equivocado da minha parte se eu não falasse para vocês levar o seu animal para um veterinário, né? Então, sempre que ele apresentar alguma alteração fora do que vocês estão acostumados a ver, o recomendado é levar o quanto antes para um profissional especializado, isso porque, dependendo da doença, ela pode desenvolver muito rápido, né? Então, em questão de horas, enfim, minutos, pode provocar a morte do seu animal. Então, é interessante, por exemplo, se você for, no caso, levar a sua ave para o veterinário, né, levar ela na gaiola onde ela tende a ficar, onde o recinto onde ela costuma ficar, né, e não limpar, deixar as fezes lá para o veterinário analisar, ver se tem algum tipo de alteração. E dependendo, ele pode fazer algum exame laboratorial com as fezes, né, tiradas no fundo da gaiola. Mas se vocês preferirem não levar a gaiola suja ou levar em outro recinto, tira foto das fezes e mostra para o veterinário para ver se tem algum tipo de alteração. E se por algum motivo vocês não consigam levar para o veterinário, o recomendado é que, por exemplo, a ave ela esteja no ambiente limpo, né? Que você troque o bebedouro e o comedouro por um outro, mas se você não tiver, não tem problema. Você precisa desinfectar, você precisa limpar e depois colocar água e alimento de qualidade, que são pontos primordiais. Além disso, ela tem que ter fácil acesso, então não precisa ser em um local onde ela tenha dificuldade de se alimentar, de se hidratar. E um outro ponto, muito importante inclusive, é que ela esteja aquecida, né? Porque a ave, ela, assim, tem 2 pontos. Se ela estiver quente demais, ela vai afastar as asas, vai ficar meio que ofegante, né? E se ela tiver com frio, ela vai juntar as asas, ela vai se cobrir, né? Então, eu queria que vocês ficassem atentos quanto a isso. Também é importante você manter o poleiro baixo, para evitar que ela caia. E isso provavelmente vai acontecer, porque é uma tendência que as aves doentes, né, elas caiam com frequência. Então, é bom evitar que ela se machuque ou que ela fique estressada. Então, como eu tinha dito, assim, no slide passado, existem diversos motivos para uma ave ficar estressada e evitar ao máximo qualquer fator que possa provocar isso, você só mexer na gaiola quando for necessário. Se a ave ela estiver no local onde a família costuma ficar, né, movimentado, colocar em um ambiente mais tranquilo, um pano sobre a gaiola, um local isolado, porque é necessário que elas durmam no mínimo 12 horas, que é o indicado para as aves, né? Então, qualquer tipo de interferência, barulho, enfim, pode alterar o sono delas. Dentre as doenças observadas em calopsitas, as que encontramos com maior frequência são essas aqui, que são a psitacose, clamidiose ou febre dos psitacídeos, tem a giardíase, aspergilose, coccidiose aviária, infecções virais, infecções respiratórias, degeneração hepática, deficiência nutricional, toxinas, né, provocadas por bactéria, por vírus, enfim, também comidas tóxicas, tem queda de penas, estresse e ectoparasitas. Bom, se você ficou curioso quanto às causas, sintomas, tratamentos, enfim, dessas doenças aqui, eu recomendo que vocês assistam os próximos vídeos, que eu vou discorrer melhor um pouco sobre elas. Muito obrigada pela companhia, eu espero ter contribuído de alguma forma para o conhecimento de vocês. Não se esqueçam de dar seu like, compartilhar com seus amigos. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, basta entrar em contato comigo, colocar algum comentário no vídeo, aqui na descrição embaixo, que assim que eu tiver um tempinho eu vou responder, tudo bem? Muito obrigada pela atenção, se cuidem e até o próximo vídeo.